Todo professor esquerdista que se preze tem por objetivo primeiro não o ensinar, mas o doutrinar, né? Já dizia Paulo Fezes. Então todo professor esquerdista que se preze tem na mente o uso da educação como meio de mudança do sistema capitalista para o sistema socialista. Só que essa mudança em si é oculta. Deve acontecer de forma oculta, através de técnicas de convencimento dentro da língua portuguesa, de abrandamento, vamos dizer assim, eufemismo, mítotes, daí por diante. Por isso que precisa ter um aluno analfabeto para que ele não entenda e acredite que tudo que está sendo passado que é a verdade, sem condições de argumentar, contra-argumentar e criar concepções assim livres a respeito do tema. É sempre parcial e objetivo. No caso de Fezes, Paulo Fezes, um pouco mais escrachado, escancarado, assim, ele era, vamos dizer, um pouco mais cara de pau do que a maioria dos professores, mas todo professor discípulo dele tem essas características também de cara de pau. Tem um livro do Platão que se chama Fedro, tem o Fénon e tem o Fedro. Se não me engano, o Fénon tem a ver com a morte de Sócrates e tal, e o Fedro tem a ver com uma coisa bizarra lá que vale a pena, não vou falar, senão vamos levantar assim, qualquer coisa. Vale a pena comprar como piada. Eu acho que talvez seja um dos piores livros de Platão. Sabe? Fala lá de um casal, de uma história de um casal, um tipo de casal lá, específico e tal. Essa parte aí desinteressantíssima. Usada assim, eu lembro que a gente ficou mais de meses assim, contando essa história assim, desinteressantíssima, mas dentro dessas histórias desinteressantes teve também alguma coisa relevante, que são a continuação dos seus mitos e tal, talvez o da parelha, colocando simplificado o mito do corcel, ou da parelha, ou do cavalo alado, ou da carruagem. Ele fala assim, simplificado, que essa concepção dele, né, do mundo terreno, das coisas materiais, das coisas superiores, colocando um simbolismo de um cavalo, né? Hoje em dia ele teria vários problemas, assim, não é obrigação minha avaliar a pessoa de Platão, né? Correndo risco de cometer assim, erros que dizem respeito à cronologia do tempo, né? Uma visão anacrônica do tempo, sabe? Mas colocar como referente, vamos colocar assim, o cavalo bom e o cavalo coxo, acho que ficaria melhor para a situação lá, tá? Que ele quis dizer. Então, o ser perfeito, o ser que depois ele vai chamar de demiurgo e tal, ele faz uma aproximação. O cristianismo, creio eu, né, não sou especialista em Platão, que ele não teve contato com nenhum fragmento da religião judaica, no caso nem existia também o Novo Testamento, né, então existia o cristianismo assim estruturado, mas como a religião judaica desde o princípio do mundo, então já existia, mas creio que ele não tivesse tido acesso, pelo menos é o que eu sei, né, a esses fragmentos. Então ele quase desvendou e se aproximou bastante da concepção de Deus nesse livro Timeu, que é um livro um outro livro mais complexo, inclusive suas últimas partes, lá, quando ele vai falar de um lado mais matemático, das formas matemáticas e tal, geométricas e tal. Mas então esse Fénon
tem uma parte pobríssima e tem essa parte aí. Então essa concepção aí de ser assim que completo seria digamos, o cocheiro, né? Aquele que comanda os dois cavalos, a razão, a carroça seria o corpo, e essa dualidade, essa razão tanto descolada do corpo, não é nem só corpo, mas nem só alma, mas governa ambos, mas através também de recordações que sim, partem da alma, mas que aí na época eu teria que investigar o porquê que algumas pessoas acordam mais do que as outras. Essa é a essência do trabalho. Porque assim, na maioria dos trabalhos dos professores de esquerda são de cunho esquerdista. Só que como esse é um especialista de Platão, ele ficou, deve ter ficado bem triste que não conseguiu aproveitar a oportunidade para doutrinar, mas entre as oportunidades assim, as variações assim loucas de trabalho, inclusive teve um deles assim que era de cartolina, Aí depois na outra semana eu fiquei sabendo que enquanto o pessoal da engenharia estava desenvolvendo um foguete, a nossa turma estava sendo obrigada a apresentar. Era obrigada a apresentar. Inclusive essa disciplina eu cancelei, eu saí assim, infelizmente, faltando poucos meses para terminar, assim, porque eu não estava. Gente, passa muita vergonha, é muito humilhante, eles colocam a gente em situações humilhantes, assim, por causa da militância. Então, mas voltando, então é um mito até bonito, assim, porque é uma reflexão, O homem completo é um cocheiro que esse corcel, ele é perfeito, os dois corcéis, então não existe essa força, essa queda de braço, entre eles, mas e é acessível nesse mundo deles. Mas aí fala no mito lá, foi de 2018, não sei assim, não vou conseguir lembrar com toda a propriedade, mas tem um corcel que vai na frente, uma carruagem que vai na frente, que ela tem velocidade, ela tem razão mesmo, ela está no estado, digamos, perfeito, ou mais perfeito, e tem essa daí que vem atrás, que ora pende a cair, ou seja, é subjugada pelo cavalo coxo, pelo cavalo que capenga, e ora é puxada pelo cavalo bom, pelo cavalo excelente, pelo cavalo vantajoso aí. E aí fica naquela, e a razão daquela, tendo que controlar e de guiar essa estrutura, esse homem de hoje, O que a gente tem que fazer? Apelar, deixar a carne, essa sensibilidade, esse estado de natureza animal governar a nossa mente, ou a gente tem que lutar pelas coisas superiores, para superar esse estado animal aí, ou você vai deixar a carroça ser puxada por dois cavalos, dois animais, assim, dois cavalos brutos, assim, coxos ou capengas, assim, ou você vai querer que a razão controle dois cavalos justos. Então faz e tenta fazer essa imagem, sabe? Ao mesmo tempo que a carroça está quase tocando, se eu não me engano, ela chegou a vislumbrar alguma coisa lá do plano superior, mas depois tornou a cair de novo por causa. Isso daí também vai desembocar, parece ter a parábola do sol também, e tem uma lá do mito lá, tem a de Erra, que ele. Só sei que eu me meti na cilada de querer, a minha ideia, de querer pegar o mito da caverna, que é o mito mais conhecido, Só que assim, eu tinha esquecido na época que os grilhões, alguém puxou esse cara que estava preso no. É engraçado, o mito destruiu o próprio mito, Tirou a graça do mito, porque assim, a graça do mito seria
Se tem 3 pessoas viradas para a parede, essas 6 pessoas a vida inteira só viram sombras e tal, uma delas despertou, aí me ficou a missão de tentar investigar unindo os 2 mitos, né, o da parede e da caverna. Por que essa pessoa, tendo os mesmos princípios quase, vendo as mesmas coisas, teria despertado e não os outros? Só que a graça dessa ideia já acabou no princípio, porque o mito começa falando que alguém puxou essa pessoa. Então, quer dizer, não dá para despertar sozinho, alguém puxa. Isso é claro. E também é um mito circular, porque imagina, se alguém puxou, alguém despertou. E se alguém despertou, alguém puxou. Então, essa primeira pessoa que despertou sozinha, que ninguém puxou, eu vou ter que chegar nessa pessoa. Há uma pessoa que ninguém puxou. E também lá em cima, lá, né? Se alguém pensou em não beber a água do esquecimento, tem um mito também que é complementar, né? Que dizem que alguém despertou porque não bebeu da fonte do esquecimento, que a pessoa que nasceu lá no mundo das ideias, né? Pela concepção do Platão, tudo teria começado lá no mundo das ideias. Alguém lá foi um pouco mais espertinho, não bebeu da água do esquecimento, ou bebeu pouca, e acabou depois despertando, né? Eu sei que deu um rolo danado, eu só sei que eu descobri que o primeiro homem despertou. Primeiro eu tive que neutralizar um pouco do mito, né? Eu dificultei o mito. Na verdade, eu tentei colocar um pouco de lógica, mas acabou num pensamento circular, que é assim: em vez de alguém puxar essa pessoa, o próprio personagem lá despertou por algum motivo. E ele despertou porque ele teve reminiscência melhor que os outros, porque ele bebeu pouca água lá. Mas eu acredito que nem isso, nem essa concepção de ter conseguido beber pouca água lá. Mas se bebeu pouca água, mas se todos partiram do mesmo ponto lá em cima, no estado superior, como é que teria tido a ideia de beber pouca água e os outros não, sendo que os outros também, os outros espíritos, né, também partilhavam de um mesmo nível de conhecimento? Então, um sabor de infinito, né, de raciocínio infinito. Ou seja, eu me enrasquei, mas eu deixei registrado em papel. Eu acho que vale a pena ler, e aí começa dessa forma. Dessa forma, assim, né? É porque eu fiz, se não me engano, 3 partes dele, depois caiu no esquecimento, acabei não fazendo mais nada. E aí eu falei, poxa, eu estou com muita vontade de começar e terminar tudo aquilo que eu me propondo a falar sobre. Então, por exemplo, em 2018 também eu fiz um material sobre o manifesto do Partido Comunista. Eu fiz a primeira parte só, eu já expus aqui na minha visão lá de 2018 e acabou, né? O exercício na época lá era só fazer o primeiro capítulo sobre o manifesto. Eu quero também futuramente continuar fazendo de outra forma essa análise do manifesto nos outros capítulos também, se é que é possível fazer, né? Porque eu acho que o primeiro talvez seja o mais interessante. O último ele taca pau nos próprios companheiros lá de revolução, de raciocínio socialista lá, os utópicos lá, falando que não convém se aliar essa turma está alienada, essa turma faz acordo com a burguesia, não sei o quê. O último capítulo ele faz isso. E o capítulo do meio ele vai dar a disciplina, assim, tipo, vamos fazer o sistema socialista, mas qual seria a regra? O que a gente vai fazer? Quais são as regras? Meio que dá uns 10 passos lá, como se fosse uns 10 mandamentos do socialismo, assim, do comunismo, no caso, né? Lembrando que o comunismo é o que é impossível fazer, é o impossível, né? É impossível porque tem que transformar toda uma mentalidade humana. Então, assim, substituir pelo socialismo, porque uma vez atingido o socialismo, o tirano ele nunca vai deixar o comunismo avançado. Pode ver a Coreia do Norte, que até hoje lá é praticamente a mesma coisa. Você acha que o povo lá vai chegar num ponto você acha que o líder lá vai abrir mão do poder? Digamos, quando você consegue manter a mentalidade de um povo
Você acha que o líder vai abrir mão do poder porque no estado do comunismo é um estado de, digamos, paraíso total, assim, onde o próprio povo se governa, onde não há disputa de poder, tamanha alienação. Mas voltando aqui, então, dessas 3 partes, agora eu estou na 4ª parte, ela começa assim. Capítulo 4. A primeira proposta do despertar e libertação dos grilhões da ignorância baseia-se na crença da desanexação. Esse livramento é efetuado não por um compromisso inconsequente, mas após o falecimento, e por isso dar-se um novo contato com a junta pela vereda ela transporta o cocheiro ao festim celestial. É a reconquista da lucidez da alma no estado novamente impoluto. A morte levaria ao despertar. O despertar constataria a verdade dilapidaria as incorreções empíricas e as violações da alma. A alma, ao retornar ao mundo e ao corpo, perderia então o benefício do saber. O cintilar da alma agora sequestrada pela mácula do corpo abarcaria e identificaria as suas línguas. Caraca, eu errei muito, cara, eu sou muito péssimo, é um analfabeto mesmo. Eu tive que fazer algumas correções aqui do nível de erro de concordância e tal verbal que tem. É muito grande, eu acho que por isso que comprometeu bastante o trabalho, mas a reflexão em si não tem problema algum, sabe? É uma cilada, né? Mas foi interessante para pensar que uma possibilidade de conciliar esses mitos, né? Até porque eles tratam do esclarecimento, né? Dessa proximidade do sol, né? Da luz do sol e tal, essa coisa toda. O problema é quando o aluno ele se perde no academiquez e ele depois nem ele mesmo às vezes compreende o que pensou e o que escreveu, né? Vai ter que fazer um esforço depois de ter escrito de forma tão rebuscada aquilo que pensou. Paulo Freire também, Paulo Fezes, né? Também segue a mesma linha, assim, sabe? Tenta escrever bonito e acaba cagando tudo, sabe? Dificultando a compreensão, mas mais no sentido de ignorância mesmo, é mais uma sombra, né? Ou um reboco assim, do que um princípio mesmo de sabedoria, sabe? Isso é evidente. Tanto Schopenhauer como Jean Labouroyère diziam isso já a respeito da escrita. Se você escreve, mas não consegue se expressar com clareza, algum problema tem, sabe? Se você requinta demais com plumas e rococós a mensagem, pode ser que essa mensagem ela tenha algum problema, ela tem um problema muito grande de profundidade de conteúdo, você tem que fazer ela parecer perfeita e bela, ou você é um grande sábio gênio e consegue sozinho, em qualquer folha de papel aí, sabe, papel higiênico, folha de caderno de pão, aí você consegue escrever grandes coisas, dependendo do lugar, do tema, ou qualquer coisa, sabe? Que não é o caso, né? Os alunos geralmente de ensino aí, de federal, eles mal conseguem passar na prova para ingressar na universidade. Então esse floreio, na verdade, é uma forma de camuflar a ignorância. Eu acabei caindo, eu caio até hoje nesse
desse vacilo. Lógico, diferente disso também é também não empobrecer demais, né, que é os dois extremos, né? Você colocar muita coisa assim fica ridículo, porque quem conhece a pessoa sabe que ela não é tão grande assim quanto escreve, que é possível maquiar, é possível criar uma estética dentro da escrita e até ser perfeito do ponto de vista de gramática, mas que o personagem, né, que está por trás daquilo ali acaba sendo, na maioria das vezes, menor do que aquilo que escreve, sabe? Então, esses pensadores, eles até escreveram sobre isso, sobre essa questão. Tentar ser um pouco mais claro, assim, e aproveitar para colocar a beleza quando for pertinente, sabe? Então, tentar manter um controle, assim, entre a informação mais precisa e clara e a beleza, sabe? Sem que uma acabe a pequena na outra, né? Tipo, chamar o Paulo Coelho e convidar para a Academia das Letras também é outro absurdo também, de diminuir tanto assim também a linguagem, né? Então, assim, vai dar dica de aquele que escreve tem que estar atento a esse tipo de coisa, né? Não empobrecer demais, porque a língua não perca a sua função também de não possa ser explorada em toda a sua plenitude, mas também não florear demais, assim, colocar muito reboco assim, porque ninguém merece. Vamos seguindo aqui. Aí, tentando entender o que eu mesmo escrevi nesse pedaço, eu meio que tive a ideia de, seria esse cara da caverna aí, então ele teria morrido. Então, porque se ele tivesse morrido, ele teria entrado através da morte em contato com o mundo das ideias, né? E através do mundo das ideias retomaria essa consciência total das coisas e no instante que fosse encarnar, vamos dizer assim, tomando emprestado aí do espiritismo, aí, encarnar, e novamente voltaria a esquecer. Lembrando que nessa época eu não havia imaginado essa questão de beber ou não beber. Eu acho que eu esqueci, passou batido esse negócio de beber pouca água, muita água. Lógico que isso é simbólico, né? Estou colocando um problema num mito, numa alegoria que em si já é só uma forma simbólica, simplificada de se fazer entender, mas eu tentei ir por algumas possibilidades assim. Uma delas seria, ele morrendo ele entrou em contato com a sabedoria toda, e aí quando ele retornou, mas é engraçado que aí o pensamento é circular, né? Então o ser seria uma matéria com uma alma presa, que após a morte entraria em contato com o absoluto. Então, assim, um corpo sem contato algum com um corpo com alma, porém sem contato algum com o absoluto, mas ao mesmo tempo sem deixar de ser esse absoluto também através da alma, que ao morrer não volta, mas passa a ter pela primeira vez contato com o absoluto, e aí, tendo contato com esse absoluto, quando ele reencarna, alguma coisa desse absoluto permaneceria nesse sujeito. É uma coisa que eu tentei pensar na época lá. Ou seria o oposto, assim, então, o sujeito, ele nasce no absoluto, ou seja, primeiro ele é alma, e aí ele é dado a missão de encarnar, e aí quando ele encarna, ele perde essa... Então, assim, a vida, para Platão, é até uma pergunta que eu não soube responder. Ela começa no primeiro nascimento, assim como a visão cristã, né? Na visão espírita, a pessoa já está lá em cima, semelhante à visão, creio, de Platão. Mas a visão cristã existe uma estreia, não existe uma reencarnação. Então, o sujeito, ele dotado de alma, ele tem uma estreia, mas essa estreia, que é a matéria, ela tem uma alma, mas essa alma, quando ela vai para a esfera superior, ela tem contato do todo, e agora tomando emprestado a reencarnação, que na maioria das vezes, né, o espírita no Brasil, o kardecista, ele também é cristão,
Então, ele tomando essa noção do mundo superior, ele reencarna, mas ficando um pouco do resquício dessa memória. Então, essa é a primeira parte que eu fiz com base no espiritismo kardecista, assim, ao mesmo tempo que acredita nessa estreia, acredita que em outras estreias, né? Então, você estreia pela primeira vez, então é uma primeira missão, e aí você vai lá em cima, tem uma experiência lá, retorna com algumas lembranças daquilo que você fez, e aí você já avança um pouco, né? E assim por diante. É o que eu tentei imaginar nesse pedaço aqui, mas escrito pessimamente. Que bom que as coisas evoluíram um pouquinho, né? Mas foi. E aí continua. A segunda teoria do despertar, olha só aqui, olha o título da primeira, olha o porquê, né, aquilo tudo. A primeira proposta do despertar e liberação é a liberação dos grilhões da ignorância. Agora a segunda teoria do despertar por benefício da encarnação. Então, baseia-se na crença de que a primeira encarnação é destituída da visão da natureza inteligível e que uma das personagens desfrutaria de um adiantamento e uma nova experiência de post-mortem, enquanto os outros, mantendo ainda um estado primitivo totalmente governados pelos sentidos, tamanho estado de atraso, possibilitando ainda o seu despertar. Quando imaginamos essa possibilidade, lembramos do mito da caverna e do primeiro a se levantar e indagar o motivo. Vemos que essa alma é a mais desenvolvida, segundo a vantagem da reencarnação, e por ter experimentado o estado sublime, mesmo que cheio de vírus aqui. O cara baixa as coisas, fica lotado de vírus, o vírus fica tentando, mesmo que atrapalhar aqui, mesmo que de relance, teria na memória e por reminiscência a intuição do real, e por isso não foi compreendido por parte das almas restantes. Os figurantes da caverna, no estado inflexível, tiveram por prejuízo a alienação que o próprio confinamento facilita. Já o estado que se descativou é portentoso pelas benesses conferidas a ele pelos estímulos lucrados pela exclusividade e otimização do seu gênio e sua reminiscência. Eu acho que essa segunda aqui eu já pensei diferente. Eu falei assim: e se o cara que se libertou, primeiro desconsiderando a verdade do mito que ninguém se libertou sozinho, né? Uma mão veio e puxou. Mas considerando que se libertou sozinho, eu imaginei o seguinte: vamos imaginar que na Terra eles estão no mesmo patamar, mas vamos dizer que esse que se libertou é uma alma mais antiga, considerando mais uma vez a visão kardecista de ver o mundo, que é a visão mais aproximada com a de Platão, se não é cópia da de Platão, mas isso aí eu não tenho que julgar, não sou eu que tenho que julgar. Mas considerando, então estariam uma alma, digamos, que já viveu outras vidas e tal, junto com duas almas, considerando essas três pessoas que viviam dentro da caverna. Então, uma alma mais antiga junto com as outras, sei lá, se está junto com as outras por punição ou qualquer coisa. Mas se ela é mais antiga, dentro da lógica kardecista, ela teria um pouco mais de visão desse passado, ou seja, um sentido mais apurado, por isso teria se libertado com mais facilidade. Isso que eu quis dizer, só que assim, né, é foda também para mandar essas coisas aí para um professor. Imagina que ele receba aí 50 trabalhos aí a respeito de temas variados, assim. Ele não vai poder ler cada um assim e tentar desvendar o que o aluno quis dizer com isso, assim, digamos, de forma exaustiva, assim, parece que ele quis dizer isso, mas também parece que ele quis dizer isso. Ele não tem como ele ficar brincando
de ler, assim como acontece quando tem um livro de obrigação, assim, um livro de clássicos, né? Você vai comparar um aluno que acabou de entrar, que tenta escrever difícil, com um doutor com toda a propriedade, um nome consagrado, um escritor consagrado, um filósofo consagrado, é uma piada, né? Ele dá uma lidinha de superficial ali, se ele entendeu, ele dá ponto, se ele não entendeu, dane-se, ele dá zero e faz de novo, cala a boca, burra. Mas é isso, hoje em dia eu até me arrependo desse tipo de texto, assim, que além de estar horrível, cheio de erro de gramática, esse excesso, assim, é mais sinônimo de ignorância do que de sabedoria. Vamos continuar aqui, então, aí eu quis dizer basicamente isso, né? Existiam duas almas ali que eram espíritos mais que não tiveram contato com o mundo superior, de almas, digamos, em estado de estreia, e o outro seria um que já fazia parte de uma reencarnação. Agora vamos para o exemplo 3 lá. Ao terceiro consta entender algo além do que podemos conceber como genética apurada e alguma próspera, pois não apenas teria vantagem segundo a encarnação impetuosa, mas por ter ainda vantagens corpóreas genéticas em confrontação com as almas restantes. O ser protagonista do mito estaria inicialmente na mesma condição que os outros, mas aos poucos e por reminiscência retornou e memorou o seu estado puro e tudo que via espelhado no limiar transcendental e por tino colocou em ação. A segunda vantagem é que devemos ter por sintonização, pois um bom condutor é um bom codificador e amplificador, tendo por consideração as vantagens genéticas. O homem que se liberou também fez porque sua genética tinha um estado relativamente mais castiço que a dos demais. Por essa premissa, engendrou com mais propriedade, absorveu com mais propriedade e distribuiu a ação de forma bem sucedida. Então, esse negócio aqui talvez é o mais complicado de explicar, não é nada de terrorismo, nem tem a ver com as teorias bizarras e racistas com relação à genética, não sei, considerando uma raça superior à outra e a outra e a outra. Não tem nada a ver com isso, é zero a ver com isso. O que tem a ver, como eu estou falando nessa terceira parte, o que tem a ver com a compreensão de Platão. Eu não lembro que livro está, que ele vai falar da alma de ouro, né? Do ouro, do bronze, como é que é? Do ouro, da prata, do bronze, do latão, né? Que aquilo que a gente não consegue explicar, né? Teve uma briga gigantesca dentro da filosofia que não se resolveu. Acho que se resolveu em Kant, né? Que ele conseguiu conciliar as duas coisas, que é a tábula rasa, ou seja, o total empirismo, né? Todo mundo nasce zerado. À medida que você vão te apresentando as coisas, você absorve as coisas do meio, e isso seria uma forma empirista. Ou você já nasce com alguma coisa que não se sabe explicar de onde veio, como acontece, mas que te dá vantagens em relação a outras pessoas. Então, você pode imaginar, pegar qualquer exemplo, mas vamos colocar um exemplo assim. Por exemplo, tem bateristas mirins que conseguem fazer movimentos de bateria como se tivessem 40 anos de estudo de técnica de bateria. Assim como tem crianças superdotadas assim, em todas as áreas, né? Inclusive na área também de QI altíssimo. Assim, como é que se explica isso? Sabe? E aí não existe aqui, no que eu tentei analisar, não existe, não tentei separar por regiões, tanto a influência regional na cultura e no entendimento. Eu não separei por raça, né? Raça que eu digo assim, de etnia que sobressai em cima da outra. Eu analisei no geral, assim. Você pode ver que até entre irmãos, assim, entre irmãos tem um que não dá em nada, é um derrotado, não consegue, é péssimo em matemática, é péssimo em gramática, é péssimo em tudo, e o outro brilha e vira, né, gerente ou doutor, ou o que for, dentro da mesma família, entre os irmãos, entendeu? Inclusive até mesmo entre gêmeos. Então, existe alguma coisa
seria então por... Então, se são gêmeos, então quer dizer, tem uma mesma carga genética. E se tem uma mesma carga genética, digamos, geraria sujeitos com os mesmos dotes, praticamente, assim, dotes que eu digo assim, predisposições similares, assim, mas por que que isso não acontece? Geralmente, dificilmente os dois dão certo, e na maioria dos casos um dá certo e o outro nem tanto. É lógico que na visão de Maquiavel, o meio também, a forma do meio afetar um é diferente da forma do meio afetar o outro. É o que eu hoje acredito. Hoje eu acredito que na mistura da fusão do óvulo do homem e da mulher, e quando isso em estado líquido, né, que se solidifica e aí se une, né, cada vez mais e cria um indivíduo, né, único, né, mesmo sendo gêmeo assim, algo ali de carga nessa combinação que a ciência não descobre como é que é feita, dota um desses dois sujeitos assim, ou dos dois, ou nenhum dos dois, de, digamos, um tipo de conhecimento que não é esotérico assim, nem é simplista assim de imaginar assim, e nem tão fanático assim como Platão concebeu, né, que teria vindo de uma visão das coisas ideais assim e tal, mas também nem totalmente uma coisa nem outra, mas parece que acontece alguma influência assim na primeira fusão, sabe? Isso seria essa primeira influência que ela é quase que aleatória, sabe? Aleatória, pode acontecer numa família de um índio, numa família de um europeu, numa família de um afrodescendente, numa família de um oriental. Ela acontece nessa fusão, uma predisposição melhor, digamos assim, como quando ele fala dessa, hoje em dia, né, essa questão aí é a metáfora do microfone, né? Você pode ver que os microfones, quando eles têm um cabeamento de ouro, a mensagem vocal, o som, não sei explicar porque eu não sou da área física, assim, parece que é melhor, assim, tem mais acabamento, é mais limpo, assim, o som, diferente dos outros materiais. E assim o corpo também, sabe? Existe uma predisposição, a predisposição seria talvez a palavra que eu acho mais aproximada. Isso não quer dizer que a influência do meio, então essa predisposição é a influência do meio. Como é que é? É a predisposição é a influência do meio e é o nível de esforço. Então assim, o cara que nasce com essa predisposição altíssima, mas toma uma pancada do meio e não consegue reagir de forma interessante, tá fudido assim. Esse é o que fica para trás aqui, é o latão lá assim. Agora quando o cara é predisposto, né? Tem essa predisposição, não tem tanta baque do meio e consegue reagir de forma interessante, já é uma outra linha. Agora quando o cara já nasce sem muita predisposição, sei lá, ele é desatento, ele tem aqueles... Eu mesmo acho que eu tenho essa... Eu sempre duvidei da minha... Eu sempre achei que eu não tivesse nascido com um tipo de retardo, assim, essa pessoa, então foi um cara sujeito meio devagar, assim, aí como é que você explica isso? Como é que eu sou devagar e a minha irmã é o contrário disso? Se nós viemos da mesma mãe, pelo menos. Como é que uma irmã minha gosta de uma coisa e tem uma vocação mais aflorada e sensível para a literatura e a outra é totalmente mais razão, assim, e tal? E tem aqueles gênios que eles são as duas coisas, né? Eles são bons em matemática e em gramática também. Esse inexplicável que era o ponto central assim, dessa reflexão do Platão também, sabe? Que dá para fazer, assim, que é a coisa mais louca que você tem na vida, assim. Então, quer dizer, você chega em conclusão nenhuma, né? Fica tudo aberto. Então, quer dizer, considerando meu retardo mental, se eu tivesse um irmão, possivelmente ele... Então, quer dizer, aí, predisposição negativa, baque do meio, ou seja, que nasceu sem predisposição. Teve um baque do meio fudido, tipo, sei lá,
mãe e pai separados, ou nasceu, sei lá, filho de adoção, sei lá, e não reagiu bem, aí já é também. Aí é morte, a não ser que ele renasça das cinzas. Então, ele tem todo o resto, até o resto da vida, até o fim da vida, para poder ir correr atrás disso. É o que eu acredito também, sabe? Então, esses 3 pontos aí, quando eles são totalmente sadios, então, ou seja, claro que tem a predisposição, que eu acho que acontece com a maioria dos gêneros, assim, que crianças superdotadas, assim, nos esportes, que fazem coisas com tamanha perfeição, que parece que, dentro da visão kardecista, é um espírito velho aí, um corpo novo, né? Que foi uma das possibilidades que eu coloquei ali. Ou ele é esse espírito velho, ou ele teve todo esse beneficiamento assim espontâneo. Ele nasceu com as predisposições, então, ou seja, com uma maneira de perceber as coisas diferenciada, assim, mais aguçada. A gente vê isso até nos animais, igual. Eu não vou lembrar das raças aqui. Essas raças terrier, por exemplo, as raças terrier de caça, são umas raças bem aguçadas, assim, elas ficam andando na rua assim, com atenção em tudo, assim, sabe? Em pomba, em pássaro. A raça, por exemplo, do puro, né? Já é meio assim, meio aluada, assim, a gente vê que pode ser que entre os animais não entre as outras concepções. Um animal não tem a possibilidade de mudar, assim, não existe esforço, assim, a não ser que ele seja adestrado, né? Talvez o adestramento seja alguma coisa nesse sentido, mas mesmo assim, adestrado, ele não tem vontade, ele só obedece a comandos, então cai por terra. Força do meio não é. Força do meio, ele não. Força do meio negativo e positivo pode deprimir um animal, sim. Já peguei um caso bonito, por exemplo, ele era bem depressivo e nem latia quando eu peguei ele. Então, quer dizer, não sei se ele serve de parâmetro, acho que a questão do animal não pode nem servir de parâmetro porque não tem as 3. Acho que pode servir de parâmetro, teria que ter as 3 possibilidades, ou seja, uma predisposição que ninguém explica, que acontece entre irmãos, inclusive entre gêmeos, ou pode não acontecer, pode. A coisa é tão livre que, assim, pode os 2 serem uma besta, os 2 serem 2 gêmeos, e, sei lá, um ser e outro não ser. Mas aí, barreiras ainda, que é o impacto da vida, que é 50%, né, que destrói a fortuna, que destrói a virtude, e a maneira de lidar com isso, tipo, te destruiu, beleza, mas aí você vai continuar derrotado ou vai se levantar? Tem essa questão também. Então, é um exercício que o Platão fez lá, sabe? Eu acho que esse tema lembra desse tipo de exercício. Não sei se parece que é isso que ele queria compreender quando ele expôs esse mito aí e tal. Mas eu tentei pensar nisso. Então, apagou até o altura. Então é isso. Mas só que eu não fui longe de conseguir chegar no final aqui. Mas é isso aí. Eu termino essa explanação a respeito disso, sem chegar a resultado algum. Não sei se Platão conseguiu resolver esse pepino, mas é isso aí. Forte abraço.